Alô galera goiana, alô galera vilanovense, eu chego para trazer para vocês o Satisfatômetro, isso mesmo, novo projeto aqui do Futebol 62 que vai regularmente medir o grau de satisfação dos torcedores dos principais times aqui do estado com os seus respectivos clubes. A nossa ideia é não trabalhar em cima do achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, não, é o torcedor quem vai dizer qual é, naquele momento exato, o grau de satisfação que ele tem com o seu clube. Nós fizemos já a primeira rodada de pesquisa e vamos apresentar neste vídeo os números, os dados referentes ao Vila Nova, as respostas dos torcedores vilanovenses. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja bem-vindo ao Futebol 62, é sempre uma alegria, é sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever. Caso você queira participar, fique à vontade para mandar a sua mensagem, fazer a sua avaliação, a sua ideia, a sua concepção pode ser completamente diferente da nossa. Mesmo assim, ela é muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Então, vamos lá, vamos apresentar os dados. Inicialmente, esta pesquisa foi realizada com 110 torcedores do Vila Nova, nos dias 25 e 26 de maio. Entre os jogos, o Vila, lembrando que o Vila tinha jogado pela 8ª rodada, jogaria pela 9ª. Então, a pesquisa foi realizada entre o jogo em que o Vila venceu o Atlético Paranaense e o jogo em que o Vila perdeu para a equipe do Cuiabá. Tá bem? Então, nos dias 25 e 26, a pesquisa é realizada com 110 torcedores colorados. Vou trazer item por item para vocês e a gente vai comentando em cima deles, tá bem? Eu trago um item, comento, trago outro, comento e em cima disso, assim a gente vai produzindo este vídeo. Eu vou trazer como é que a pergunta foi feita e também o número, os dados das respostas dos torcedores colorados. Então está aí. Inicialmente, foi perguntado ao torcedor qual o seu grau de satisfação com o elenco / time do Vila Nova neste momento. Lembrando que a pesquisa foi realizada nos dias 25 e 26 de maio. Bem, vamos lá. 18,3% dos torcedores responderam muito satisfeitos, 71% satisfeitos, 2,1% regular, nem satisfeito, nem insatisfeito. Um total de 5,4% se disseram insatisfeitos com o time e o elenco do Vila e 3,2% muito insatisfeito. Então, estes foram aí os dados, mas a gente observa muito claramente que houve uma ampla aprovação do trabalho por parte do torcedor colorado, 89,3%, 89,3% se mostraram satisfeitos com o trabalho do time do elenco do Vila até este momento, enquanto a reprovação aí ficou apenas na casa de 8,6%. Lembrando que no momento da pesquisa o Vila Nova era o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série B dentro do G4. Então, se a gente observar, mudar aqui a capa, esse número, um número muito positivo. É muito raro você encontrar, com exceção de momentos mágicos, algo próximo a 90% de aprovação de um elenco, de aprovação de um time por parte de sua torcida. Então, a aprovação em cima do desempenho do elenco do Vila até agora, uma aprovação contundente, é assim que a gente pode classificar esse número. Agora vamos seguir e eu vou trazer para vocês a opinião, vamos colocar assim, o grau de satisfação dos torcedores colorados com a comissão técnica da equipe. Então, a comissão técnica do Vila, a pergunta idêntica à dos jogadores, porém voltada à comissão técnica. Qual o seu grau de satisfação com a comissão técnica do Vila Nova neste momento? Pesquisa, outra vez cito, realizada nos dias 25 e 26 de maio. Muito satisfeitos,
15,5%. Comissão técnica do Vila, comandada pelo técnico Rafael Lacerda. Satisfeito, 60%. Regular, 17,3%. Insatisfeito, 4,5%. E muito insatisfeito, né, que era o pior das opções, 2,7%. Teve uma aprovação, vamos dizer assim, relativamente parecida com a do elenco. O elenco teve ali 89%, a comissão técnica um número um pouco abaixo, mas ainda assim satisfatório, 75,5% votaram insatisfeito ou muito satisfeito. Já as votações nas opções negativas, insatisfeito ou muito insatisfeito, ficou em 7,2%. Enquanto o que cresceu realmente nessa pesquisa em relação aos votos que os torcedores mencionaram aos jogadores e ao elenco foi a questão do regular. O regular, nesse caso, subiu aí para 17,3%, então sem dúvida um número maior, mas ainda assim uma aprovação grande, né? 3/4 dos torcedores votaram que o trabalho é bom ou muito bom, que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o trabalho da comissão técnica do Vila Nova. Então, seguimos aqui apresentando os dados para vocês, lembrando, este é o primeiro satisfatômetro feito pelo Futebol 62, outros serão feitos, tá bem? De tempo em tempo nós faremos essa pesquisa, até mesmo para a gente poder comparar entre os times da capital, para a gente poder comparar um momento do clube com outro momento, né? Então, a ideia é justamente essa, que a gente tem embasamento técnico em dados para realmente a gente trazer aqui a visão do torcedor em relação ao seu clube, né? Eu não quero apresentar aqui a visão de um comentarista, não, esse aqui é especificamente para falar do sentimento de você torcedor. E nas próximas pesquisas, inclusive se você quiser, a gente vai criar um grupo, né? Até porque nós tomamos todo o cuidado para que apenas vilanovenses respondessem à pesquisa do Vila Nova. Os atleticanos à pesquisa do Atlético, os esmeraldinos à pesquisa do Goiás. E seguiremos assim, queremos formar um grupo aí onde a gente vai estar pesquisando recorrentemente estes temas. Tudo bem? Então vamos agora à diretoria colorada. O Futebol 62 perguntou aos torcedores colorados qual o seu grau de satisfação com o trabalho da diretoria do Vila Nova neste momento, nos dias 25 e 26 de maio. E a aprovação foi realmente muito boa, muito satisfeito. Foi a opção escolhida por 71,3% dos entrevistados. Satisfeito, 20,4%. Se a gente somar essas duas opções, nós teremos aí 91,7%. Então, 91,7% dos torcedores do Vila Nova, dos 110 torcedores do Vila Nova que responderam ao nosso satisfatômetro, eles aprovam o trabalho da diretoria do Vila Nova, comandada hoje pelo presidente Hugo Jorge Bravo. Regular, 2,7%. Então, poucos consideram o trabalho apenas regular. Insatisfeito com o trabalho da diretoria, 1,9%. E muito insatisfeito, 3,7%. Se a gente somar aí 1,9 com 3,7, vai dar 5,6, né? Pouco mais de 5,5% insatisfeito com os trabalhos da diretoria do Vila Nova. Eu penso que esse número, esse dado, ele é um troféu para o Hugo Jorge Bravo, né? Você vai rodar o país inteiro e em raríssimos casos você vai encontrar uma diretoria que tem aprovação superior a 90% do seu torcedor, né? Se encontrar, serão casos raros. Então eu tenho para mim que esse primeiro satisfatômetro nesse quesito, né, o trabalho da diretoria do Vila Nova, ele é um número impressionante. E como eu citei, penso que isso para a atual diretoria do Vila é um troféu, porque até pelo histórico, né, da relação entre torcedores e dirigentes do Vila Nova, que quase sempre no final dos mandatos a
a desaprovação era imensa, só que ela não era medida. Essa é a diferença, né? Por isso nós queremos medir em dados e trazemos esse dado para você. Nos dias 25 e 26 de maio, mais de 91% dos torcedores do Vila Nova, 91,7%, aprovaram o trabalho, classificando, se dizendo satisfeito ou muito satisfeito com o trabalho da diretoria encabeçada pelo presidente Hugo Jorge Bravo. E por fim, nós perguntamos ao torcedor também a questão em relação ao otimismo, né? O que ele espera aí dessa temporada, dos objetivos que o Vila ainda tem nessa temporada. Com certeza é a questão do acesso. Então vamos lá em relação ao otimismo. Foi perguntado ao torcedor, né, qual o seu grau de otimismo com os objetivos que o Vila Nova tem para esta temporada. O torcedor se disse muito otimista, 30% se declararam muito otimista, 51,8% otimista. Regular, nem otimista nem pessimista, 12,8%. Pessimista, aquele que acha que não vai dar certo, 3,6%. E muito pessimista, esse é o último estágio do pessimismo, 1,8%. Então, nesse caso, temos aí 81,8% dos torcedores otimistas com as metas do Vila para essa temporada. Lembrando que o que resta ao Vila é o Campeonato Brasileiro da Série B. Sem dúvida, um número influenciado pela presença do clube no G4. O Vila começa bem a Série B do Campeonato Brasileiro, um desempenho muito bom dentro de casa, no momento dessa votação, 100% de aproveitamento jogando em Goiânia, 3 jogos no Anésio Brasileiro Alvarenga, 1 jogo como mandante no estádio Serra Dourada. Então, sem dúvida, isso infla esse número, né? É absolutamente natural. Claro que talvez o torcedor fale, Gilés, se você pesquisasse hoje, talvez o resultado seria outro. Provavelmente. A questão é por isso que a nossa opção é sempre por realizar a pesquisa no final do mês, foram critérios definidos por mim, realizar a pesquisa no final do mês em intervalo de jogos. Eu não quero, por exemplo, que uma pesquisa comece antes de um jogo e termine depois. Eu quero no intervalo, porque aí nesse caso é muito fácil a gente delimitar exatamente quando aconteceu a pesquisa, entre quais jogos, em que momento, qual colocação que o time estava, quem era o treinador, se tinha treinador para estrear ou não, alguma coisa assim, em qual momento foi realizada a pesquisa. Então essa pesquisa, esse primeiro satisfatômetro com o torcedor do Vila foi realizado nos dias 25 e 26 de maio com 110 torcedores colorados. E observando os resultados, todos eles bastante positivos, em relação ao trabalho do elenco, ao trabalho da comissão técnica, o trabalho da diretoria e também demonstrando otimismo com os objetivos. E você, torcedor, que talvez, com certeza, vários participaram aqui dessa pesquisa, outros podem não ter pesquisado, mas vocês podem opinar aí sobre os números, sobre a reação, sobre o grau de satisfação do torcedor colorado com cada um dos entes, vamos dizer assim, que compõem o clube. Fique à vontade e o Futebol 62 seguirá apresentando outros dados referente aos outros clubes aqui da capital e no futuro também outras versões, outras edições do Satisfatômetro do Vila Nova. Futebol 62, aqui o passado, o presente e o futuro do futebol goiano se encontram. Fiquem todos muito bem, muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até a nossa próxima oportunidade.